Quantas vezes você fez resumos elaborados, mapas mentais ou até mesmo assistiu a mesma aula mais de uma vez para aprender uma matéria? E eu sei que você tinha uma boa intenção, você só queria estudar e aprender e realmente conseguir dominar aquele conteúdo, mas você não atingiu o seu objetivo, certo? Olha, eu sei que você possivelmente está travado em física, em matemática, em química. As matérias de exatas geralmente paralisam muitas pessoas. E você já deve ter feito vários resumos, reassistido a aula mais de uma vez e mesmo assim não consegue aprender a matéria. E eu sei que você está se sentindo mal e menos inteligente por causa disso. Mas calma, por mais que reassistir a aula várias vezes, fazer resumos, sejam estratégias válidas para aprender, elas não são nem de longe a melhor estratégia para você dominar um conteúdo. Mas você não precisa mais se preocupar em ficar frustrado assistindo horas e horas de aulas de matemática ou física sem conseguir entender o diacho da matéria. Hoje eu vou te ensinar o passo a passo para você aprender qualquer matéria e qualquer conteúdo. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os conteúdos do nosso canal. O processo de aprendizagem ele é muito semelhante a montar um quebra-cabeça. Mas pensa comigo, começar um quebra-cabeça do zero, sem nenhuma peça posicionada, é muito difícil. É por isso que a gente precisa de uma estratégia para começar. No quebra-cabeça, normalmente, a gente começa com as peças das pontas. A gente começa montando a borda do quebra-cabeça porque são peças mais fáceis de diferenciar. E montar a moldura, o entorno do quebra-cabeça, auxilia a montar o restante. E é uma estratégia que faz a gente conseguir terminar o quebra-cabeça mais rápido. Porque quanto mais peças a gente tem no lugar, mais fácil fica achar a próxima peça e assim por diante. E no estudo a gente precisa fazer basicamente a mesma coisa. Se você tem muita dificuldade em um assunto, é porque você não tem nenhuma peça desse quebra-cabeça, dessa matéria, desse conteúdo na sua mente. Então, por onde você começa? Você começa pela borda, você começa pelo básico. Vamos supor um exemplo. Você tem muita dificuldade em matemática e você precisa montar o quebra-cabeça da matemática na sua mente. Você não vai começar estudando logo números complexos, função do segundo grau, PA e PG, você não vai começar por esses conteúdos. Você vai começar pelo básico, pela matemática básica, aprendendo lá as bordas do quebra-cabeça, as operações, frações, proporção, funções e assim por diante. Quanto mais conteúdos básicos da matemática você dominar, mais fáceis vão ficar os conteúdos avançados. É por isso que se tentarmos partir direto para a geometria analítica sem nem ter aprendido geometria plana e teorema de Pitágoras, não vai dar certo. Você não vai conseguir aprender essa matéria. Isso porque algumas peças no seu quebra-cabeça ainda estão faltando. E se você acha que isso só funciona para o vestibular, você está muito enganado. Na faculdade de medicina é exatamente assim. A gente, no começo da faculdade, estuda as matérias básicas que dão suporte à medicina. Anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, todas as matérias que vão fundamentar os conhecimentos que a gente vai ver lá na frente. Então, se você chega no ciclo clínico da faculdade, onde você vai estudar as doenças, onde você vai ver as especialidades, cardiologia, neurologia, cirurgia, e você não tem os conhecimentos básicos, por exemplo, de anatomia e fisiologia, você não vai conseguir entender como a doença funciona, como ela age no seu organismo e nem o mecanismo de ação dos remédios que você vai ter que prescrever para aquela doença. É por isso que é muito importante, em qualquer área, em qualquer conhecimento, você sempre começar pelo básico e ir evoluindo, montando as bordas do quebra-cabeça primeiro. Tá, ok, você já entendeu que tem que montar um quebra-cabeça e tem que começar pelas bordas. Mas como que você monta o diacho do quebra-cabeça, né? Então vamos lá, gente. Basicamente, existem 3 etapas no processo de aprendizagem que você tem que cumprir, senão o quebra-cabeça não sai. E basicamente elas são entender, aprender e fixar. São essas 3 etapas. E eu vou explicar cada uma delas para vocês agora. E por mais que muitas pessoas acreditem que entender e aprender sejam a mesma coisa, elas são coisas completamente diferentes. Na primeira etapa, no entender, você vai identificar aonde aquele conhecimento novo, aonde aquela peça nova se encaixa no seu quebra-cabeça. Então é na etapa entender que você toma conhecimento do assunto. E isso ocorre quando você assiste a aula, ou seja, vê a teoria, ou lê um livro, por exemplo. Já na etapa aprendizado, em vez de só identificar onde essa peça encaixa no seu quebra-cabeça, você vai efetivamente encaixar essa peça.
A etapa aprendizado é uma etapa prática. Após identificar o conteúdo, você vai aplicar ele. Então, basicamente, a etapa aprendizado é fazer os exercícios. Porque é quando você está fazendo questões, está fazendo uma lista de exercício, aplicando o conteúdo que você entendeu, que você identificou, é que você cria as conexões, é que você encaixa as peças. Que no seu cérebro basicamente são as sinapses, é onde você cria as novas conexões. E essa é uma das etapas principais. Se você quer passar em medicina, você precisa colocar uma boa parte da sua energia aqui. Porque por mais que muitas pessoas acreditem que você tem que dividir ali 80%, 70% do seu tempo na teoria e 20%, 30% do seu tempo fazendo questões e listas de exercício, isso está completamente errado. O certo é que para todo o conteúdo que você assista, tudo que você aprende, você tem que fazer uma sessão prática logo após. Ou seja, se assistiu uma aula agora, se acabou de assistir uma aula, você tem que pegar e fazer um exercício sobre aquele tema para garantir que você esteja aprendendo efetivamente aquela matéria. Se na etapa de aprendizado você está criando as sinapses, as conexões, encaixando a peça no quebra-cabeça, é na última etapa, no fixar, que você vai consolidar essa conexão, consolidar essa sinapse. Ou seja, é como se você estivesse colocando cola entre as peças do seu quebra-cabeça para garantir que você aprendeu e não vai esquecer o conteúdo. E como acontece essa etapa de fixação? É muito simples. Ela acontece quando você está dormindo. Então, das 3 etapas, a mais fácil é a última, é o fixar. Você só precisa dormir bem. É isso mesmo que você ouviu. Se você achava que o segredo para aprovação era virar noites estudando, estudar 16 horas por dia, dormir menos, olha, isso é completamente errado. Para passar no vestibular, você precisa dormir bem, de 7 a 8 horas por dia. Porque é nesse momento, no sono de qualidade, que o conteúdo que você estudou, que você entendeu e aprendeu, vai ser consolidado e você vai conseguir lembrar dele no dia da prova. Então, olha, vocês precisam dormir bem para conseguir aprender uma matéria. Isso é essencial. Então agora você entendeu que não adianta ficar ali o dia inteiro, a semana inteira, só assistindo aula, ficar ali insistindo naquela matéria que você não está conseguindo se desenvolver. Você pode assistir todas as aulas de matemática do cursinho, que se você não sentar para fazer os exercícios e não dormir bem, você não vai conseguir aprender aquele conteúdo. Aprender é muito mais do que só assistir aula. Quando você está só assistindo aula, você está se enganando, você está tendo uma falsa sensação de que você está estudando. Mas assistir a teoria é só a primeira etapa. Você precisa praticar, fazer os exercícios e você precisa fixar, você precisa ter uma rotina saudável, dormir bem. Então agora que você aprendeu passo a passo para entender qualquer matéria e qualquer conteúdo, deixa um like nesse vídeo, coloque aí as suas dúvidas que a gente vai te ajudar. E não se esquece de seguir o Instagram do Quadro, @quadroead.